Oi, pessoal. Olha, eu fiz um apanhado de redações prontas, tirei as introduções de alunos que enviaram, algumas redações foram enviadas aqui à correção, e aí eu gostaria de mostrar como aquela parte que eu ensinei, que eu mostrei como vocês têm de fazer, mostrei exemplos, aliás, mostrei a estruturação. Agora, eu quero que vocês observem como ocorre a aplicação, tá? Então, vamos lá? Deixe-me compartilhar minha tela e vocês vão acompanhar comigo aqui. E já já a gente vai para a parte de desenvolvimento. Então, vejam. Exemplos de introdução. Exemplos de alunos, redações enviadas à correção. Vamos à primeira. O tema foi um tema da prova do Instituto AOCP. Vamos ver aqui se o aluno ele cumpriu com as informações. Vejam, o tema da redação era o trabalho remoto no Brasil. Então vamos fazer aquela análise para a gente saber interpretar. Ele tem de falar trabalho remoto, o recorte temático aqui no Brasil, e aqui ele. Ah, tá. Por enquanto, nós temos aqui o trabalho remoto no Brasil, é o tema. Trabalho remoto, não pode falar só remoto, tem que falar no Brasil. E existe aqui um recorte que a banca falou que ela quer que você apresente os desafios ou quando a banca coloca esse ou aqui, você tem a possibilidade de falar dos dois, mas tem de haver um posicionamento por um deles, tá? Então, ou você fala só de desafios, ou você fala de vantagens, ou você pode falar dos dois, porque está escrito e se posicionar por um deles. Não pode falar que existem desafios e existem vantagens, porque acaba, dessa forma, seria mais expositivo. Então, vamos lá. Em 2020, o mundo foi surpreendido por uma pandemia de Covid-19 que motivou a criação de medidas emergenciais, como o distanciamento social. Então, a pessoa que fez uma frase, e essa frase aqui é chamada frase de contexto, e qual o estilo, porque eu ensinei para vocês que vocês podem fazer várias frases de contexto. Vocês podem usar aqui um autor, uma lei, aqui a pessoa acabou falando do texto suporte, então aqui vem um conteúdo aqui mais amplo. Em vez de distanciamento social aqui, se eu fosse fazer aqui, eu colocaria medidas emergenciais, como o trabalho remoto. Então, aqui eu colocaria trabalho remoto, tá? Então, aqui está um pouco distante, não estou vendo, mas como fala de pandemia, eu vou aceitar essa informação. Nesse cenário, muitas empresas tiveram, agora vem a apresentação do tema. Nesse cenário, ou seja, tá bom, a pessoa fez aqui um contexto que chama atualidades do tema. Eu vou até aceitar essa informação aqui, mas seria interessante ser mais pontual, incisivo, sem enrolação. Então, fez um contexto falando da pandemia. Isso aqui se chama, então, atualidade relacionada ao tema. Então, posso fazer isso? Posso, não há problema nenhum. Se possível que você use pelo menos uma palavra do mesmo jeito que está no tema, tá? Eu gostaria que fosse aqui. Mas como o texto suporte palavras de pandemia, ok. Nesse cenário, muitas empresas tiveram de recorrer ao trabalho remoto no Brasil. Então, aqui agora, trabalho remoto. Então, aqui apresentou o tema, ok. Estou esperando a tese. Situação que gerou opiniões divergentes acerca dessa modalidade. Tá, gerou divergentes, mas tá, ainda está falando do tema, tá? Está mais expositivo, tá? Mais expositivo. Eu não estou vendo aqui a argumentação. Nesse sentido, cabe analisar os aspectos relacionados a essa problemática. Tá, qual problemática? A questão dos divergentes? Como os desafios? Não. Está faltando aqui o posicionamento. Posicionamento. Então, sabe aquela primeira correção da banca, já que nós estamos falando do Instituto OCP? Ela tem o tópico número 1 ali, que é a abordagem do tema de forma adequada. Então, aqui eu vou te dar, valendo 5, só para você ter uma noção, nesse aqui eu vou te dar 2,5. Por quê? Porque você não abordou corretamente aqui o tema. Não, professora, larga de ser má. Então, vamos lá. Como poderia ser? Nesse cenário, muitas empresas tiveram de recorrer ao trabalho remoto, situação que gerou opiniões divergentes por haver
eu nem usaria essa estrutura. Quando eu tenho de falar de duas coisas, quero me posicionar por uma, a melhor estrutura é o raciocínio concessivo. Que você chega aqui e fala assim, ó, embora, sempre que você tem duas ideias e tem que se posicionar por uma delas, a melhor tese seria o raciocínio concessivo. Você tem aqui, ó, nesse cenário, muitas empresas tiveram. Então, você fala, embora muitas empresas, eu começaria minha redação desse jeito. Embora muitas empresas recorram, aliás, nem colocaria, eu deixaria essa mesma ideia aqui, nessa parte aqui que eu colocaria essa ideia. Ó. Nesse cenário, muitas empresas tiveram de recorrer ao trabalho remoto. Situação aqui. Eu colocaria um ponto e começaria aqui, ó. Embora muitos ainda sejam resistentes em relação a essa forma de trabalho, então poderia falar assim, embora, veja se vocês estão entendendo, embora muitos ainda sejam resistentes em relação a essa forma de trabalho, devido aos desafios que ela gera, a verdade é que ela trouxe mais vantagens para a entrega de produtos e serviços. Diante disso, é relevante discorrer sobre essa questão. Pronto, você acabou falando que muitos ainda são resistentes devido aos desafios, mas que as vantagens elas superam. Então, faltou aqui o posicionamento. Pode melhorar. Vamos lá. Outro, olha, mesmo tema, só que vamos ver aqui se essa pessoa aqui ela foi melhor. Mesma informação. O isolamento social causado pela pandemia de Covid-19 fez com que muitas empresas no Brasil, já apresentou no Brasil, que muitas empresas no Brasil recorressem ao trabalho remoto para continuarem a oferta de produtos e serviços. Amei esta aqui, porque já apresentou tudo, olha. Trabalho remoto, já apresentou o tema total aqui, como se fosse aqui uma paráfrase do tema. Essa é um tipo de redação que eu gosto. A pessoa traz uma associação ao tema, que é como se fosse uma paráfrase mesmo, apresentando dados. Então, esse cenário desafiador gerou não só desafios a esses setores, mas também possibilitou vantagens. Sobre isso, é fundamental discorrer sobre os entraves entraves. Então, a pessoa deixou bem claro que ela vai discorrer sobre os entraves à consolidação do home office, pois estes majoritariamente superaram os benefícios. Excelente, excelente. Agora você vai analisar. A pessoa que vai ler a sua redação, ela tem certeza de que você vai chegar aqui foi sua introdução, aqui você vai chegar e vai falar sobre os desafios, aí dentro dele você vai chegar e falar assim, entretanto, existem essa parte, as vantagens, aliás, a pessoa vai falar aqui de vantagens, né? Quais são as vantagens? A pessoa vai chegar aqui e vai falar que houve vantagens, tais como, tal. Aí depois você fala, entretanto, os desafios como tais superaram essa ideia. E aí agora você vai continuar falando aqui dessa problemática aqui dos desafios, só que você já veio aqui defendendo que existem as vantagens, mas você quebra, contra-argumenta falando que elas não conseguem se superar, porque os desafios eles foram muito, muito mais severos. E aí, agora, você fez aqui um posicionamento claro que vem com a tese aqui. Ótimo. Essa aqui tá boa. E lá na conclusão, você vai indicar soluções para solucionar esses desafios e fazer com que as vantagens, elas podem ser também superadas ali. E vice-versa, você poderia também ter optado pelo outro lado. Então, essa aqui já está melhor. Vamos lá agora. O tema é estigma relacionado às doenças mentais no Brasil. A Constituição Federal, então, começou aqui o contexto, vamos chamar aqui, ó, vocês sabem que o contexto é F1, eu já ensinei isso. Vocês sabem que a problematização, eu gosto de chamar de tema problematizado, porque você já sabe que você vai indicar na frase 2, tema problematizado. Então, nós temos aqui o F2, e agora nós temos aqui as teses do nosso F3. Então, até agora, seguindo essa ideia. O contexto a gente pode fazer para uma lei, para um filme, para uma paráfrase do tema,
Existem outras estruturas, acho que eu falei praticamente todas as estruturas nas aulas que eu coloquei a teoria para vocês. A Constituição Federal, norma de maior poder hierárquico no Brasil, assegura que todos são iguais perante a lei. Entretanto, na realidade brasileira, ó, Brasil, realidade brasileira, então já vem uma palavra. Então, nós temos assegura que todos, infelizmente, posicionamento, a falha na garantia dessa premissa, tendo em vista a problemática acerca dos indivíduos que possuem doenças mentais. Doenças mentais, olha aqui, doenças mentais. Então, até agora, abordagem quase toda do tema aqui, ó, doenças mentais. Uma vez que ainda há um estigma, estigma, palavra aqui, estigma. Então, nós temos todas as palavras relevantes, temos está a abordagem completa, ó. Estigma, doenças mentais, Brasil. Então, 1, 2, 3 são as palavras importantes. E a pessoa conseguiu abordar tudo isso, ó. Tá certinha essa redação aqui. Diante disso, é imprescindível discutir o preconceito, então aqui vai ser o A1, que vai ser o seu desenvolvimento 1, e a falta de debates, que seria o seu argumento 2, que seria o desenvolvimento 2 sobre esse tema, são as causas que dificultam a resolução desse revés. Excelente. A pessoa aqui realmente entendeu a lógica. Tem as 3 frases, ó, F1, aqui nós temos F2, problematização, e aqui a antecipação da argumentação. F3, certinho. Parabéns. Continua ainda relacionado aos estigmas relacionados às doenças mentais. Outro exemplo. Começou agora com uma série. No filme Coringa, disponibilizado pela rede de filmes HBO, o personagem Arthur Fleck sofre de transtornos mentais, o que motiva a ter comportamentos diferentes, e isso leva a ser visto como diferente por parcela significativa da sociedade. Então, filme, nós temos aqui palavra aqui, doenças mentais, transtornos mentais. Então, houve aqui uma sinonímia. Então, ó, tá, até agora, longe da ficção, na realidade brasileira, Brasil, já tem recorte. Tá faltando aqui estigma e relacionado não precisa, né? Porque são as palavras distratoras aqui. O drama vivido, drama é palavra de posicionamento. Por Flair, é idêntico ao dado a brasileiros que possuem essas mesmas condições devido ao estigma persistente relacionado aos transtornos mentais. Ainda repetiu aqui transtornos mentais, poderia ser doença, né? Assim, as causas dessa postura preconceituosa e errada posicionamento, ó, estão associadas à falta de conhecimento sobre o tema e a lacuna na base educacional. Excelente, também está ótimo. Muito bem. Usou aqui uma série para contextualizar, usou o problema, que é o tema problematizado, e usou aqui as teses. Excelente. Vamos mais uma aqui, são várias. Redução da maioridade penal. Cuidado, tema polêmico. Vamos ver se a pessoa se posiciona claramente. A Constituição Federal, norma de maior poder hierárquico no Brasil, no artigo 228, veicula que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Nesse cenário, ações para essa garantia, ações para mudar essa garantia, como a problemática acerca do clamor popular sobre a redução da maioridade penal. Então agora quando a pessoa fala ferem, já está se posicionando. Esse dispositivo. A pessoa está dizendo o seguinte, que a Constituição estabelece que eles são inimputáveis, mas o clamor público quer mudar essa informação. Mas se mudar, vai ferir, então tem posicionamento. Ferem esse dispositivo e eles sustentam, uma vez que não há estudos que comprovem a eficácia dessa estratégia para combater a criminalidade que envolve menores de idade no país, o que deve, portanto, ser banida como proposta. Nossa, que top! Muito bom, muito bom. Posicionou-se claramente, então a pessoa falou que deve ser banida essa ideia de redução da maioridade penal e ainda sustentou, deve ser banida porque a Constituição fala que eles são inimputáveis e também fala que deve ser banida porque isso não tem respaldo de que a mudança na legislação vai garantir a redução dos índices de criminalidade. Muito bem. Diante disso, é fundamental discutir que essa situação ocorre devido à falta de conhecimento e à negligência, falta um acento aqui, deve ter sido eu mesma, de editação, e negligência estatal em relação às ações de prevenção.
Ótimo. A pessoa vai dizer que em vez que essa situação ela só ocorre de pedir para reduzir, porque as pessoas não têm conhecimento e que o Estado é negligente em relação à prevenção. Muito bem, muito bem. Gostei. Violência contra crianças e adolescentes na sociedade brasileira. Então, só aqui nós temos vários temas para vocês pensarem. Segundo o mapa da violência, ó, começou com dado estatístico, né? Dado estatístico. Então, nós temos aqui. Segundo o mapa da violência, os índices de violência contra crianças e adolescentes cresceram assustadoramente desde 2020 no Brasil. Então, nós temos aqui brasileira, Brasil, crianças e adolescentes, nós já temos aqui violência, ó, já tem a abordagem completa aqui do tema, só não tem o posicionamento. Tal situação é motivada majoritariamente, pronto, já tem um posicionamento, pela omissão da família, argumento 1. Então, a pessoa já está dizendo aqui, já mandou ver aqui no argumento. E pelo medo da vítima de denunciar e sofrer represália. Então, nós temos aqui um argumento. Quais são as informações do índice de violência ter aumentado? Devido à omissão familiar, não sei o que a pessoa vai falar, e o medo de denunciar e sofrer represália. Ok. O que ocasiona baixa na subnotificação desse problema crônico brasileiro. Crônico, porque ele diz que persiste. E faz as ações de combate não serem aqui não é ineficazes não, né, tá? Não serem eficazes, né? Porque a pessoa aqui tá negando 2 vezes. Então, vamos tirar esse daqui. Acho que eu que digitei errado, senão fica errado. Faz as ações de combate serem... Aí, eu poderia fazer o seguinte, tirar o não, serem ineficazes, ou colocar não serem eficazes. Agora, negar 2 vezes não pode, não. Então, aqui eu acredito que tenha sido editação mesmo. Tá. Mas tá bom, não tá, gente? Por isso é fundamental a atuação estatal nesse cenário. Ótimo. A pessoa vai falar aqui que tal situação motivada pela omissão familiar, depois o medo de denunciar, e aí lá no final deixou bem claro que o Estado vai atuar. Então, aqui vai ser a solução. Gostei. Muito bem. Vamos lá. Persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira. Embora, adoro começar a redação com raciocínio concessivo. Raciocínio concessivo. Você pode fazer isso, porque isso aqui já é a sua tese. Embora a lei 11.340, com o N ponto aqui, por favor. Embora a lei número 11.340 de 2006, embora a lei crie mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, nota-se que na realidade brasileira, na sociedade brasileira, violência doméstica, violência contra as mulheres, é melhor falar das mulheres, que doméstica e familiar contra mulheres, acaba tendo... Tá, mas quando colocou aqui, beleza, está faltando a palavra aqui, persistência. Tá, então o tema está aqui. Aí nós temos, embora a lei crie mecanismos, há falhas na garantia desse direito, tá? Posicionamento. Embora aconteça isso, embora a lei crie, há falhas na garantia desse direito. Tendo em vista que a violência contra o gênero feminino, mais uma vez reforçou agora, gênero feminino, persiste. Opa, então agora persistência. Então, abordagem completa do tema. Isso ocorre porque a omissão do Estado, vai gostar dos mesmos argumentos sempre, 1. E a insuficiência legislativa, 2. Isso ocorre porque que existe a omissão do Estado e a insuficiência legislativa. Então, aqui a pessoa, argumento 1, e aqui nós temos argumento 2. Por isso, é fundamental a criação de medidas, então aqui vai ser a solução. Olha que projeto de texto fantástico. A pessoa já sabe direitinho aqui, que esse próximo parágrafo vai falar sobre omissão, que esse outro parágrafo aqui tem que falar sobre insuficiência e que aqui haverá uma solução. Então, o projeto de texto aqui está impecável. Você pode fazer isso porque o corretor ama ler redação e tem a informação orientada, toda organizada. Então, gostei dessa redação, dessa introdução. Vamos lá, aborto, tema polêmico. Proibir ou regulamentar essa realidade? Cuidado, hein, gente, não pode
se posicionar aqui em relação a coisas idiosincráticas, que são os pensamentos de um grupo, as crenças, tem de agir sempre no senso da coletividade. Cuidado com esse tipo de posicionamento. Vamos ver o que a pessoa desenvolve. Aborto é o tema, essa palavra é polêmica. A banca fez um questionamento, tem uma pergunta clara aqui. Você tem de se posicionar por um dos lados, proibir ou regulamentar. A Constituição Federal, norma de maior poder hierárquico, veicula que toda pessoa tem direito à vida, desde o momento da concepção. Ok, contextualizou com a Constituição, a relação aqui, ela é pertinente ao tema. Ok, nesse sentido, para que tal garantia seja estabelecida, há de se levar em consideração a problemática acerca da discussão da proibição ou da regulamentação do aborto. Então, até agora, apresentou aqui o tema parafraseado. Tema, paráfrase, e apresentou que existe aqui uma problemática, mas não há posicionamento ainda. Nesse processo, visualiza-se que a proibição é norma eficaz. Opa! Proibir, a pessoa já se posicionou, vamos ver a justificativa. Uma vez que a regulamentação não encontrará bases para prevalecer devido a questões normativas e religiosas. Tá, quando você for defender essa questão aqui, ó, normativas e religiosas, tenha muita atenção. Você pode até usar raciocínio religioso, desde que você fale assim. Por que você está falando aqui questões normativas? Você vai falar que a Constituição proíbe, que essa informação, em poucos casos aqui haverá essa possibilidade. Então, questões normativas, eu imagino que a pessoa vai falar sobre isso. Quando for falar de questões religiosas, muita atenção que você tem de falar assim. Em relação a questões religiosas, essa afirmação, ela não se sustenta, então, para fundamental proibição. Uma vez que o Brasil possui, segundo dados do IBGE, eu estou dando exemplo, tá? Mais de 70% da população de origem cristã, cujas bases, né, da disciplina aí, da religião cristã, não permite o aborto. E, por essa forma, essa medida não seria eficaz nesta nação. Ok, vocês perceberam que eu usei o raciocínio religioso. Mas eu usei o raciocínio religioso não para falar o que eu penso, mas para falar que essa situação não sobrevive uma situação cujas bases possuem ali a fé cristã, que tem um país mais formado aí, segundo dados do IBGE, pelo catolicismo, pela relação cristã, e que tem como a base, que é a Bíblia, poderia até citar, que não permitiria esse tipo de situação. Ok, então usei mais uma relação de senso, de dados, e não o que eu penso dentro de um grupo específico, tá? Ficou claro? Dessa forma, é fundamental entender que medidas informativas e educacionais são necessárias para resolver esses posicionamentos contrários. Tá bom, então, olha que legal, a proibição é a regra, proibição. E aí, para falar que é proibição, vai sustentar lá, argumento 1, mostrar que questões normativas. Depois, o argumento 2, falar aqui sobre questões religiosas. Eu tenho até medo de deixar isso aqui se a pessoa não souber se posicionar. Não venha falar que só Deus deu a vida e só Deus pode criar, não. Tá? Questões, professora, mas eu creio. Eu também, mas não pode. Combinado? Filho de Deus, não vai fazer isso, não, tá? Questões religiosas. E agora, ele deixou bem claro que isso aqui é a solução, ó. Questões informativas. Então, quais são as soluções? Questões informativas, criar campanhas informativas, criar também a prevenção na base educacional sobre a questão da gravidez na adolescência ou gravidez indesejada. Isso pode mudar a base curricular das escolas, ou falar que as escolas têm de criar semanas pedagógicas cuja temática seja sobre a questão da gravidez e a importância da não interrupção. Gostei. Muito longa a introdução, poderia ser mais breve, mas a introdução está impecável. Tem um projeto de texto fenomenal. Alfabetização digital. Como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos? Então, vamos lá. Alfabetização digital. Impactos negativos. 2. Notícias falsas. 3. Sociedade brasileira. 4. Então, nós temos aqui 4 palavras para saber aqui a abordagem completa do tema. Como deve ser trabalhada, quando você for falar de impacto, você já vai falar disso.
Vocês se lembram de que na aula teórica eu falei que a gente pode começar a nossa redação com um livro, com uma série? A pessoa começou com o livro. O Mito da Caverna, do filósofo Platão, mostra a relação de pessoas que se recusam a observar a verdade em virtude do medo de sair da zona de conforto. Então, fez aqui uma referência a um autor. Fora da alusão, a realidade brasileira relaciona-se com essa mesma problemática no que se refere à questão do analfabetismo digital. Então, já apresentou aqui o tema. O que gera um grave cenário difícil de ser combatido. Posicionamento. Então, você colocou aqui um posicionamento. 2 pontos. A propagação de notícias falsas. Então, nós temos, notícias falsas, sociedade brasileira, né, que eu já coloquei aqui, realidade brasileira, e falta impactos. Por isso, é fundamental discutir sobre os impactos negativos, então tem a abordagem completa do tema e tem o posicionamento, certo? Gostei dessa redação também. Intolerância às religiões de matriz africana no Brasil. O sociólogo Gilberto Dimenstein, olha, esse autor aqui, ele dá para usar para qualquer tema que fale sobre democracia, qualquer tema que fale sobre injustiça, qualquer tema que fale sobre violência, intolerância, tudo que falar sobre processo de dignidade da pessoa humana, você pode usar essa mesma frase, inclusive você pode até decorar o que está escrito aqui. O sociólogo Gilberto Dimenstein, na obra Cidadão de Papel, estabelece que o Brasil possui um sólido aparato legislativo, mas que essa legislação só ocorre no plano teórico. Tá, vamos ver o que vai relacionar. A ideia desse autor, olha agora, que tem a conexão produtiva, pode ser materializada na realidade brasileira, na realidade brasileira. Quando se observa a questão da intolerância contra, que veio a temática completa, contra religiões de matriz africana. Então, abordagem completa, o que corrobora um retrocesso à aplicação legislativa e reafirma a postura de Dimenstein sobre as leis serem de papel. Nossa, que lindo. Posicionamento. Diante disso, é fundamental discorrer sobre o legado histórico, argumento 1, e a insuficiência legislativa. É fundamental discorrer o legado histórico. Aqui vamos tirar a exceção, vai colocar um como aqui, como causas desse revés, que são ficaria sem coerência. Tá, gostei. Poder de dominação das redes sociais. Gente, olha aqui, presta atenção. Pode ser que um desses temas eles sejam da sua própria. Aproveita e já decora essas introduções, porque elas estão boas. Tira as que eu estou corrigindo, você vai analisar e vai melhorar. Então, vamos lá. A filósofa Hannah Arendt, com o conceito de banalidade do mal, afirma que o pior mal é aquele visto como algo cotidiano e corriqueiro. Essa autora aqui, com esse conceito de banalidade do mal, dá para usar qualquer tema falando sobre redes sociais, qualquer tema falando sobre discursos de ódio, qualquer tema que envolva ali meio ambiente, porque as pessoas, elas juntas, olha, afirma que o pior mal é aquele visto como algo cotidiano. Então, quer dizer que destruir o meio ambiente é algo cotidiano, dá para usar. Qualquer tema que fale sobre violência, seja policial, seja violência contra as mulheres, qualquer tema desses aqui, vocês podem usar essa citação. Aí só precisa saber fazer a conexão. Longe da alusão, porque você fez alusão a um raciocínio de autoridade. O conceito da autora pode ser aplicado perfeitamente ao cenário brasileiro relacionado ao poder de dominação das redes sociais. Poder de dominação das redes sociais. Então, aqui já temos a abordagem do tema. Sobre a maneira de agir e ser. Uma vez que esses ambientes possuem aqui deve ser poder, né? Possuem o poder encantador de prender a atenção, e isso contribui para a mudança de comportamentos de indivíduos. Bom, por isso é fundamental discorrer sobre os impactos negativos que esses ambientes podem gerar nas pessoas. Ok, você poderia também começar, sabe o quê? O documentário, O Dilema das Redes Sociais. O Dilema das Redes Sociais. E aí você vai analisar aqui, no documentário, O Dilema das Redes Sociais,
disponibilizado pela rede de compartilhamento de filmes Netflix, estabelece a forma como o algoritmo consegue dominar as pessoas por meio de uma simples pesquisa. Essa situação mostra como o poder de dominação desses ambientes, aí você vai lá e emite sua informação, tá bom? Ok, professora, eu vou parar um pouquinho para o nosso vídeo não ficar muito longo e já já eu volto porque eu quero analisar essas introduções prontas porque elas podem ser modelos para vocês fazerem a de vocês. Fechado? Fechado. Então já já eu volto. Um beijo.